Olá pessoal, meu nome é Camila, eu estou aqui a convite da Rádio Espírita do Paraná e vou falar hoje para vocês sobre prevenção de suicídio na juventude, mas o objetivo da minha fala aqui vai ser o foco na valorização da vida e apoio emocional ao jovem, para que essa ideia de suicídio nem venha na cabeça. Então, beleza. Primeiro, eu gostaria de definir alguns conceitos. Então, o que é juventude? Para a Organização Mundial de Saúde, o período entre 10 e 19 anos corresponde ao período da adolescência. Então, esse é um adolescente até 19 anos. O nosso Ministério da Saúde adota esse conceito, mas ele estende um pouquinho colocando o conceito de juventude. Então, entre 15 a 24 anos para o Ministério da Saúde, a gente tem jovens, corresponde ao período de juventude. E ainda a gente tem aqui no Brasil o Estatuto da Juventude, que esmiuça um pouco esse conceito de juventude. Então eles colocam que de 15 a 17 anos a gente tem adolescentes jovens, de 18 a 24 anos jovens, e de 25 a 29 anos jovens adultos. Ou seja, se você tem 30 anos de idade como eu, você já não é mais jovem, agora você é um adulto. Beleza? E então, por que falar sobre a prevenção de suicídio na juventude? Por que isso é importante? Aqui nesse slide eu trago para vocês um dado da Secretaria de Vigilância da Saúde, do Ministério da Saúde aqui do Brasil, que é de um boletim epidemiológico que eles publicaram em setembro do ano passado, de 2019. E por esse dado a gente vê da importância do assunto. Então, entre 2011 a 2017, houve um aumento de 10% nas taxas de suicídio entre jovens de 15 a 29 anos no Brasil, sendo que o maior aumento aconteceu nos anos de 2016 e 2017. Então, isso é um dado preocupante e que não é só um dado nacional. Ele se reflete também ao aumento de taxa de suicídio mundial em todos os países, né? Então, obviamente que isso já é um dado da importância de se falar sobre esse assunto. A segunda coisa é porque o jovem, né, principalmente o adolescente, nessa faixa etária de 10 a 19 anos, ele passa por um período normal de vulnerabilidade emocional. Isso é normal, isso acontece com o desenvolvimento de todo indivíduo. E por quê? Por 3 fatores que eu elenquei aqui, né, que eu consegui agregar na minha cabeça. Então, primeiro é pela fase de transição mesmo. Então, o jovem ele vai ter um desenvolvimento aceleradíssimo biopsicossocial nessa faixa etária, ou seja, desenvolvimento acelerado do corpo, da mente e da relação pessoal que ele vai ter na sociedade com os outros indivíduos, né? O segundo fator é a própria inserção na sociedade. Então, o indivíduo nessa faixa etária, ele deixa de ser só um pertencente ao núcleo familiar dele, a criança, né? Ele passa a ser um indivíduo, alguém com um nome, com vontades e se insere nessa sociedade. Então isso também vai trazer bastante estresse, né, emocional. E o terceiro ponto é a própria sociedade em si, onde esses indivíduos estão, que é uma sociedade extremamente apelativa, né, que a Joana de Ângeles, no livro dela, Liberta-te do Mal, ela chama isso de ditadura juvenil. É como a nossa sociedade enxerga esse período como sendo o melhor período das nossas vidas, né? Então isso cai com um peso muito grande também para esses indivíduos que estão nesse momento de desenvolvimento e mudança radical, né? Então agora eu vou dar uma sequência, vou explicar um pouquinho sobre cada um desses 3 itens e depois vamos falar sobre o que fazer com esse jovem então. Então, em relação ao desenvolvimento físico e cognitivo, aqui eu quero dar um enfoque no corpo mesmo e no cérebro do jovem. Quando a gente fala de corpo, é nessa idade de 10 a 19 anos que a gente vai ter a transição do corpo infantil para o corpo adulto por causa dos hormônios, né? Então a hipófise vai ficar super ativa com os hormônios de crescimento, vai ativar as nossas adrenais, vai ativar as nossas gônadas, né? Então os ovários, os testículos. Então isso tudo vai fazer um boom de hormônio na vida do jovem e ele vai começar a ter mudanças de sensação, principalmente relacionada ao desejo sexual, muitas vezes com ocorrências que ele não controla, como por exemplo a ereção espontânea no menino, que causa bastante constrangimento, né?
E também o próprio desenvolvimento do corpo em si, então tem o estirão de tamanho, as meninas começam a desenvolver seios, por exemplo, quadril, surgem os pelos pubianos, né? Então isso tudo, esse desenvolvimento físico mesmo, faz com que o jovem se sinta um estranho no seu próprio corpo, né? Porque são mudanças que ele não controla, que muitas vezes ele não gosta, porque ele ainda não teve um preparo emocional e emocional mesmo com isso, e simplesmente está acontecendo, né? E o outro fator de estresse dessa transição é que ela não acontece de uma maneira uniforme entre as idades. Então, as crianças de 12 anos, por exemplo, os jovens, né, os adolescentes de 12 anos, eles não vão ter todo o corpo igual. Uns vão ser mais infantilizados, outros já vão ser bem mais adultos. Então isso gera um terreno muito fértil para bullying entre eles. Porque eles começam a se apontar, um vê o corpo do outro mudando, a voz dos meninos começa a ficar daquele jeito que fica né, na criança. Então isso gera muito constrangimento. E para os próprios adultos, é essa fase em que a gente não sabe como tratar o jovem. Muitas vezes o jovem vai ter um amadurecimento psicológico super bom, que a gente fala, nossa, que maduro, né? Mas vai ter um corpo super infantil. Então, nós adultos vamos ter a tendência a tratá-lo como se fosse uma criança ainda, pela estatura dele, pelo corpo infantil. E o oposto também é verdadeiro, né? Então, muitas vezes é um jovem que está ainda com a cabeça muito infantil, que está pensando ainda em brincar, em, né, essas coisas de criança, que ainda tem uma afetividade emocional muito agregada à família, mas tem um corpo já muito de adulto. Então é tratado como se fosse maduro, né? E é exigido isso desse jovem. Isso tudo também traz sofrimento emocional, né, para o jovem. E a outra coisa é o próprio crescimento do cérebro. Então, nessa idade de 10 a 19 anos, é quando o cérebro começa a ter uma expansão celular muito grande, então ele tem a criação de extraneurônios, que a gente chama, que é a criação de muitos neurônios justamente para dar essa possibilidade de aprendizagem e captação de conhecimentos, informações que sejam lógicos, técnicos, abstratos e não objetivos, né, subjetivos, que a criança não tem. Então é nesse momento que o cérebro vai se preparando para isso. Só que o cérebro ele não se desenvolve de uma maneira uniforme em toda a parte do cérebro. A parte posterior do cérebro desenvolve mais rápido que a parte frontal. E isso tem um impacto muito significativo. É isso que causa a adolescência em si. O comportamento do jovem é muito causado por isso. Porque o que acontece? A parte frontal, que está desenvolvendo muito rápido também, mas que desenvolve mais devagar que a posterior, ela é relacionada à capacidade de reflexão, ponderação, planejamento, pensar no impacto das ações do agora, no futuro. Essa parte frontal é toda responsável por isso. E já a parte posterior, ela é parte muito responsável pela recompensa. Então, pelos todos os neurotransmissores, os hormônios de sensação de prazer e completude de uma ação momentânea, né? E também é uma parte muito responsável, entre outras coisas, pelas emoções, pelas sensações. Então, os jovens, por causa dessa diferença de desenvolvimento, né, de velocidade de desenvolvimento entre esses dois aspectos, eles vão ter comportamentos mais impulsivos, né? Eles vão ter maior tendência a tomar decisões baseadas em sensações e emoções que eles estão sentindo no momento, mesmo que eles saibam que essa decisão aqui no futuro pode me prejudicar, mas se agora, nesse momento, isso vai me trazer felicidade, isso vai me trazer aprovação pelo meu grupo, eu vou fazer isso. Então o jovem tem muita tendência cognitiva, isso é o cérebro do jovem que é assim. Também tem tendência de ser um ser humano muito imediatista, por causa dessa parte posterior mais avançada, né? Então é tudo aqui, o agora, é esse momento que importa. E então por causa disso também todas as sensações são muito, muito mais exacerbadas, né? Porque é o aqui e agora. O cérebro do jovem, de maneira geral, ele está se desenvolvendo também para que o ser humano nessa fase tenda a enfrentar riscos, e isso é positivo, porque a gente precisa, para a nossa evolução humana, a gente precisa enfrentar riscos. Mas como a parte frontal ainda está menos desenvolvida, são riscos que algumas vezes são arriscados demais, então podem ser letais, podem causar danos emocionais e para a saúde, como por exemplo envolvimento com drogas, fazer atividades que causem risco de morte mesmo por uma aceitação de grupo, por exemplo, sabe?
E a outra coisa é que para o jovem tudo é muito perene. Justamente pelo imediatismo, pelas fortes sensações, mas porque ele teve ainda também uma pouca quantidade de anos para ter como referência. Os anos anteriores aos 10 anos, ele ainda era muito infantil, ele despreza isso, né? Porque ele não é ele mesmo. Então, na verdade, é como se ele tivesse renascido naquele momento. Como ele renasceu nesse momento, a vida para ele é aquilo ali. Então, se ele se apaixona por alguém, meu Deus, você é a pessoa da minha vida, eu nunca vou amar outra pessoa como eu amo você, eu quero viver com você e morrer juntos. É tudo muito intenso, tudo muito perene. Assim como o sofrimento. Então, pode parecer para nós adultos que é algo bobo, do tipo, seu cachorro morreu e, nossa senhora, ele sofre porque era meu melhor amigo e nunca vou conseguir me recuperar disso, mas para ele aquilo é muito real. É um sofrimento que não vai embora nunca. Isso é muito normal da fase da juventude, né? Então, além desse desenvolvimento físico e cognitivo que gera toda essa fragilidade, vulnerabilidade emocional, a gente tem o desenvolvimento psicossocial também e a inserção dele na sociedade, né? Então, aqui nesse slide eu trago, o primeiro item é desligamento progressivo dos pais. Porque é isso mesmo, né? É quando ele começa a se enxergar como um indivíduo, ele já não quer mais fazer parte daquele contexto social, ele quer ser ele. Mas ele ainda não sabe quem é ele. Então, como ele vai fazer para se firmar, para descobrir quem é ele e formar a sua personalidade? Ele vai buscar a identidade com os pares. Então, ele vai chegar junto com os jovens da outra idade, observar e tentar definir, ah, não, eu sou assim. É assim que eu vou me comportar, é assim que eu gosto de ser. Ainda mais se ele é aceito num grupo. Então, a aceitação, como é muito importante no grupo, sendo ele aceito e se sentindo protegido ali, pronto, eu tenho que ser igualzinho a eles para que eu continue pertencendo a essa tribo, né? E é nesse momento que acontece um processo de uniformidade, que é chamado. Que é o pensamento em grupo, viver em bando, né? Pensar como um grupo, de maneira geral, como uma tribo. Isso vai trazer segurança e estima pessoal para o jovem, e o adolescente vai ficar profundamente dependente dos valores e julgamentos do grupo. E isso vai se estender para tudo, então não só para ações do que fazer, mas roupa, acessórios, maneira de vestir, corte de cabelo, vocabulário, entonações. Tudo isso vai ser importante e vai ser considerado dentro do grupo. E é tanto para meninos quanto para meninas, é fato. É o momento que é muito comum de ver a criação das tribos, né? Então, os populares da escola, os nerds, os que gostam de reggae, os esportistas, os roqueiros, é assim, vai ser o grupo. E aí, formando a personalidade dele nesse grupo, ele vai começar a usar o mundo, a sociedade de maneira geral, como seu laboratório pessoal. Então, na convivência com os outros, que ele vai testando esse novo eu que ele está criando, né? E nesse momento é um momento que pode ser muito crítico emocionalmente também, porque fora do grupo dele, ele vai querer manter aquelas características do grupo, que ele assumiu para si, mas ele vai pensar, será que eu me comporto como uma criança agora? Será que eu me comporto como um adulto? Será que eu tenho que ser da maneira como eu sou com os meus amigos? Tudo isso pode gerar bastante estresse e gera também decisões com uma mudança muito rápida. Então, um dia ele pode pensar de um jeito, no dia seguinte pode pensar de outro totalmente diferente, né? Faz parte dessa socialização de colocar em prática o eu que ele está criando. E aí, no final da adolescência, lá para os 19, 20 anos, né, no início da segunda década de vida, é quando, de fato, esse jovem vai se inserir no mundo adulto. Então, ele vai querer responder as frases como, o que eu farei da vida? O que eu vou ser? E isso, de fato, existe essa pressão social, de fato, em cima dele, porque as pessoas perguntam isso para ele, né? Tipo, como, por exemplo, no final da escola, o que você vai fazer de vestibular? O que você quer ser quando crescer? Né? E o namoradinho, e a namoradinha? Isso tudo acontece, então são perguntas que ele precisa responder até para ele mesmo, né? Então ele se sente pressionado a fazer escolhas e assumir essas escolhas, que são escolhas de identidade, que envolvem identidade de gênero, orientação sexual, identidade profissional, de habilidades, gostos, etc. Então é isso, né? Então, por isso que a gente vê, é um ser humaninho ali que está naquela fase de ultra transformação e estresse contínuo, né? E de muitos sentimentos
aflorando na pele. E é por isso que muitos adultos falam, é essa fase que a gente gostaria de pegar esse jovem, jogar no armário, fechar a porta e abrir só daqui a 30 anos, né? Porque é exatamente isso, é um estresse, uma constante mudança, é tudo... E aí pensando num ser humano assim, normal, biologicamente falando, ele inserido numa sociedade como a nossa, aí sim traz um risco emocional muito grande, né? Aí nesse slide aqui eu trago essa frase que é o slogan dessa sociedade, que é sexo, drogas e rock and roll. No fundo é isso, né? Essa frase que é super famosa por todo mundo, ela simboliza o que a nossa sociedade acha que é prazer e realização, que é a própria juventude mesmo e utilizar-se de toda a sua juventude para aqueles prazeres ali. Então, a gente vê em propaganda, filmes, músicas, jovens, toda essa exaltação do corpo perfeito, que é o corpo jovem. E isso é para a sociedade toda, como eu estou falando, né? Tipo, uma sociedade apelativa para todo mundo. Por isso que a gente vê adultos com muita dificuldade de envelhecer. Por isso que a indústria cosmética, a indústria plástica é muito rica e fortíssima, porque é todo mundo querendo estender um pouquinho essa fase em que se encontram esses seres humaninhos aí, né? Então, é uma sociedade que traz que a felicidade e a realização se encontram nos prazeres imediatos, né? Nas sexo, drogas, jogos, beleza, modas e rock and roll, né? Então, os sentidos mais pulsantes e de tudo, né? E é o que a Joana chama de ditadura juvenil, é isso, é esse apelo o tempo todo para esse tipo de curtição, né? E aí aqui eu acrescento um outro aspecto super importante que são as redes sociais. Então, para quem não viu ainda, eu recomendo aquele documentário Dilema das Redes da Netflix, é muito bom e fala exatamente sobre isso. Então, nesse documentário eles trazem, né? As crianças, as pessoas, na verdade, que nasceram a partir de 1996, elas nasceram imersas na rede social, na internet. E por que isso é prejudicial? Porque elas têm todo esse tipo de apelo da sociedade, elas têm todos os comportamentos dos pares deles, tudo na palma da mão. Então é 24 horas por dia esse tipo de chamamento psicológico e social. Então isso, claro, tem um impacto muito grande e a gente já está vendo esse impacto agora, né, nos dias atuais. Então esse documentário é muito bom porque ele traz essa interrogação, né, o que a gente vai fazer com isso? Então tá, falando sobre todo esse contexto, sobre como o jovem de fato precisa ter uma atenção muito grande nessa fase, por causa da labilidade emocional que ele tem, que é normal ter, como a gente faz para proteger esse jovem? O que ele precisa de alicerce, base na vida dele, para que ele consiga passar por essa fase de turbulência da maneira mais saudável possível? Então aqui eu elenco 3 fatores. Primeiro, educação moral. E isso não é só porque a gente está numa rádio espírita, porque a gente está no meio religioso. Isso o próprio Ministério da Saúde traz. A importância da educação moral que muitas vezes está associada à educação religiosa nessa fase de vida. Claro que a educação moral a gente pode conseguir fora da religião também, né? Então, se a gente ensina questões de cidadania e ética e filosofia para um jovem, isso já está dentro da educação moral. Então, isso é muito importante. O segundo fator é a existência de um adulto de referência. O jovem precisa ter um adulto com quem ele possa ser ele mesmo. Porque enquanto ele está experimentando a personalidade dele que ele vai construindo nos grupos, ele vai sentindo tristeza e alegrias também. Porque muitas vezes ele vai suprimir, omitir aquilo que ele gosta, porque os outros não aprovam, e ele vai fazer coisas que ele não gosta, porque é o que o grupo todo faz. Então é muito importante ter um outsider, né? Uma pessoa fora disso, um adulto, né? Com quem ele consiga conversar sobre essas angústias. E por que tem que ser um adulto? Porque quando ele não tem um adulto, ele busca nas pessoas da mesma idade dele esse tipo de conversa. Que são pessoas que são tão imaturas cognitivamente falando quanto ele, né? Claro, né? Depende do jovem, algumas vezes eles têm uma maturidade maior, mas não necessariamente vai trazer uma experiência de vida, uma compreensão da vida quanto um adulto de referência. O terceiro fator é ter um espaço seguro para esse tipo de conversa íntima e de reflexão. E aqui eu falo espaço temporal mesmo, e de frequência mesmo, ter
um momento a cada semana, por exemplo, ou a cada dia, em que o jovem saiba que aquele momento é o momento que ele vai ter para conversar sobre as angústias dele, né? Então vamos explicar um pouquinho sobre cada um desses itens. Em relação à educação moral, por que é necessário e fundamental nessa fase? Porque por causa do cognitivo, do desenvolvimento cognitivo e social do jovem, ele vai começando a ter uma percepção da realidade do mundo à sua volta que vai substituindo o pensamento mágico da criança. A criança, ela não tem filtros, ela não consegue absorver o abstrato e nem o subjetivo. Então, para ela, tudo é literal e está tudo bem. Então, ela vai acreditar em fadas, em unicórnios, em Papai Noel. Se a gente falar, o vovô virou uma estrelinha no céu, ela vai acreditar que o vovô virou uma estrelinha no céu. Então, o jovem, conforme ele vai desenvolvendo o cérebro dele, ele vai percebendo que as coisas não são bem assim. Então, ele vai vendo o mundo como ele é, né? Só que ele vai vendo o mundo como ele é nessa visãozinha de jovem dele, de quem acabou, entre aspas, de nascer como indivíduo. Então, aí existe o idealismo. Nesse slide eu trago essa palavra, né? Idealismo, que é o quê? Enxergar o mundo da maneira ideal para ele. E esse idealismo, a gente, né, no meio espírita, sabe que ele já é um construto de outras encarnações, né? Então, é nesse momento da juventude em que ele já começa a trazer as experiências dele que ele foi tendo nas outras encarnações. Então, esse idealismo não necessariamente é algo bom, né? Pode ser uma visão pessimista do mundo, que tudo é horrível, tudo é mal, né? Ou uma visão super otimista, tudo é lindo, maravilhoso, eu vou mudar o mundo. Claro, isso vai depender de todas as bagagens que esse jovem já traz. E esse idealismo ele se constrói porque ele vai percebendo a realidade e também vai começando a ter consciência moral. Então, nesse momento da juventude, ele fica claro para ele o que é o certo e o que é o errado, o que é o bem e o que é o mal, fica muito claro para ele. Ele começa a ter uma preocupação política e ele começa a pensar de maneira profunda sobre o mundo. Então, o Ministério da Saúde traz exatamente essa frase. A tendência da busca de referenciais religiosos pode constituir uma necessidade real nessa fase da vida, porque a religião muitas vezes vai atenuar o sofrimento do jovem, trazendo-lhe esperança. Então, é por isso que é muito importante ter uma religião para as pessoas, né? E aqui eu gosto de destacar que é uma religião não castradora, principalmente nessa fase da juventude, porque o jovem, repito, né, ele vai ser muito impulsivo. Ele vai fazer besteiras que depois ele vai se arrepender. Se ele tiver um contexto religioso castrador, isso é pecado, isso é errado, isso não pode, isso vai piorar mais ainda a sensação de tristeza. Pode dar uma sensação de inferioridade para esses jovens. Então tem que ser uma religião, um ensino religioso aberto para a juventude. Aberto para discutir coisas que são consideradas pecaminosas, entre aspas, na religião. Tipo sexo, tipo drogas, suicídio, né? Esse tipo de coisa tem que ser falado nesse ensino religioso também, né? Então, o segundo fator, o adulto de referência. Esse adulto pode estar na família, pode ser professores da escola, pode estar no meio religioso, como no centro espírita, né, na igreja, pode ser um profissional de saúde, etc. O ideal é que seja alguém da família, né, com quem esse jovem já esteja crescendo desde a infância. E o ideal para esse adulto é que ele tenha muita empatia. Ou seja, frases do tipo, isso vai passar, você é jovem, um dia você vai lembrar de mim e falar, nossa, como a Camila estava certa. Isso daí não é sofrimento real, isso tudo é falta de empatia. Isso tudo é a gente adulto esquecer que um dia fomos jovens também. Então, por mais que aquele problema dele seja ínfimo perante a vida, para ele, que é um ser humaninho que tem 15 anos, aquilo é tudo, ele não viveu outra coisa pior do que aquilo. Então, ter muita empatia, compreender este sentimento, sem dar descrédito, sem julgamento, sem menosprezar e sem impor nada, né? Então, uma coisa muito importante assim, de ser uma pessoa de referência é conseguir ter essa escutativa, né? Então, o jovem vai falando dos seus problemas, suas dificuldades. Antes de cortar e falar, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não, é escutar e fazer perguntas. O que você acha que é o melhor para fazer nessa situação? Isso é a melhor coisa, porque isso também vai desenvolvendo a parte frontal dele, né? Que é de pensar, ponderar, refletir, isso tudo ajuda no desenvolvimento cerebral mesmo.
E outra coisa que o adulto de referência tem que ter, principalmente quando a gente fala em termos de pais, mas professores e evangelizadores também, é o exemplo. Então, ter uma postura moral e ética, ter um amadurecimento emocional e um autoconhecimento. E aqui eu coloco o autoconhecimento justamente porque, assim, todos nós adultos fomos jovens. Todos nós pais e mães fomos jovens também. E não necessariamente a gente passou por uma juventude fácil, não necessariamente a gente teve um adulto de referência na nossa juventude e não necessariamente a gente superou alguns problemas que a gente viveu na juventude. Então é óbvio que nós adultos temos problemas também. E o exemplo, quando eu falo ser um bom exemplo, não é ser perfeito, mas é ser uma pessoa que falha, reconhecer as falhas e falar para o jovem, nossa, eu falhei, né? Mandei mal, eu preciso aprender também. Todo mundo está aprendendo sempre. Isso é o melhor exemplo, né? Até porque o jovem vai perder o medo de falhar. Ele vai ver que é normal. Se meu adulto de referência falha, eu também vou falhar, né? Então, ser o exemplo é isso. Ter esse autodescobrimento, saber reconhecer os erros e não ter vergonha de mostrar para o jovem que errou também. E aí aqui eu quero dar um destaque especial aos pais, que eu trouxe também no Ministério da Saúde, estilos de parentalidade. Então, como que é o comportamento dos pais quando eles são os adultos de referências e como que esse comportamento vai influenciar na vida do jovem. Então, nesse slide eu trago primeiro estilo parental autoritário. Então, quando a gente tem pais que têm um estilo restritivo e punitivo de educação, os limites e os controles são rígidos e há pouca troca comunicativa. Então, é assim que é para fazer, vai fazer isso, agora, aqui, me obedece. Quando a gente tem pais desse estilo, a gente vai ter jovens pouco criativos, com poucas decisões de autonomia. Então, vão ser jovens que vão ter muita dificuldade de sair do núcleo, né, e virar um ser humano, né? Eles vão ter poucas habilidades de comunicação, vão ter muita ansiedade em relação a comparações sociais, vão ter muita predisposição também de sofrer bullying entre os pares, né? De sofrer bastante no meio escolar. A gente tem um outro estilo de parentalidade que é o autoritativo. É o quê? São aqueles adultos que encorajam o adolescente a ser independente e progressivamente vai dando autonomia do adolescente. Então, os limites e os controles que são estipulados pelos adultos fazem parte da autoridade que o próprio jovem reconhece e respeita, né? Então, vão ter regras na casa e o jovem vai respeitar aquilo porque tudo é no diálogo e na negociação. Então, existe o espaço para o jovem contestar. Existe um espaço para ele falar que não concorda com aquilo. Não concorda? Beleza, vamos sentar e conversar qual que é a sua opinião em relação a isso. O que você acha que deve ser feito então? Obviamente que esse é o melhor tipo de parentalidade, né? Que é de fato o adulto de referência que o jovem precisa. Então, nesse caso, a gente vai ter um jovem que vai ser criativo, flexível, vai aceitar não, né? Ele vai ser autoconfiante e responsável nas suas decisões. Ele vai ter maiores habilidades de comunicação e de respeito aos adultos, às crianças, aos outros jovens. E ele vai ter uma capacidade de escolha com consciência dos seus efeitos, porque esse tipo de parentalidade autoritativa, ela estimula o lobo frontal do cérebro, né? A gente tem também os pais que são negligentes, que também não é bom, assim como o autoritário. Então, os que são negligentes são aqueles que se envolvem pouco com o processo de adolescer, eles não têm muito interesse nas atividades do jovem, nas escolhas que ele faz, tem pouco ou nenhum controle e limite, a monitoração do desenvolvimento do jovem é mínima e a comunicação também é bem insuficiente. Então, a gente vai ter jovens que têm bem pouco autocontrole, esses têm até acesso de raiva, né? Vão ter dificuldade de lidar com a independência, pouca assertividade nas escolhas. Ele vai ter uma necessidade de pertencimento de grupos que vão interessar e ajudar eles a enfrentarem esse processo de adolescência. Então é nesse caso que eu falei, quando ele não encontra o adulto de referência nos adultos, ele vai buscar essa referência no grupo dele. E aí ele vai acabar caindo naquele processo de unanimidade, né? Que não necessariamente vão ser as melhores escolhas. E a gente tem o indulgente, então, que é o pai totalmente permissivo, que também não é bom. Que tem um alto envolvimento dos adultos com os jovens, porém com poucos limites e controles. Então, é literalmente aqueles pais que mimam, né? O jovem vai ter bem pouco autocontrole, alta frustração quando contrariado, ele vai ter muita dificuldade de receber não.
tanto por adultos quanto pelos pares, e vai ter muita dificuldade de se incluir no grupo pela pouca habilidade comunicativa e de receber não. Então, ele vai ter essa dificuldade de se inserir nos grupos porque ele vai ser o dono da bola, entendeu? Tipo, se não for do meu jeito, não quero, porque quando os pais mimam, né? Quando eles são muito indulgentes. Então, entre o autoritário, o negligente e o indulgente e o autoritativo, o melhor é o autoritativo, né? Que são os pais que vão acompanhando de perto e dando corda e puxando um pouquinho, dando um pouco de corda e puxando mais um pouquinho esse jovem, ok? Então agora vamos para o terceiro elemento, que é o espaço seguro. Então tem que ser um espaço para ele poder expressar as dúvidas, meios, receios, medos, né? Receios, e que ele não expressa no grupo. E nesse espaço também vai propiciar ao jovem que ele tenha exercício de reflexão íntima, de ponderação, de pensar sobre o futuro, que ele vai usar para toda a vida dele. Então, além de exercícios de matemática, português, história, esportes, exercício de reflexão é muito importante. É muito importante esse tipo de aprendizado. Senão, se a gente não tem isso na juventude e na infância, a gente vira esse tipo de pessoa que fala o tempo todo de frivolidade, né? Então, é o tempo todo falando só da vida externa, né? Tipo, da política, do restaurante, da viagem, de moda. Não que isso não sejam coisas boas de se falar, mas é muito importante ter a capacidade de refletir para tudo que pega do mundo, pensa em relação a si. E eu com isso? O que eu vou fazer perante a isso? É nesse momento, nesse espaço seguro, com o adulto de referência, que o jovem consegue fazer esse tipo de exercício, né? De preferência, esse espaço seguro tem que ser no seio familiar, mas pode ser também em outros espaços, tipo escola, no ambiente religioso, né? Então, quando a gente fala de espiritismo, por exemplo, um bom espaço para isso no seio familiar é o culto no lar, o evangelho no lar, né? Porque é um momento que tem uma frequência, tipo semanalmente, e é um momento em que isso pode acontecer. Então, pode ser inserido nesse ensino religioso mesmo. Então, por exemplo, faz uma leitura do evangelho ou do outro livro da codificação que esteja estudando, e aí abre para o jovem conversar sobre aquilo que foi lido. Abre para ele dar exemplos na vida dele que ele possa usar aquilo. E até para falar de coisas que não estão relacionadas ao culto, mas que ele precisa, né? Então, o culto no lar é um espaço seguro muito bom para o jovem ter esse tipo de exercício de reflexão. E no centro espírita é na evangelização, né? Na mocidade. É um espaço seguro para isso. Então, em relação à evangelização, aqui nesse slide eu vou dar um foco nisso, que eu gostaria de falar assim, para o jovem, na parte da mocidade, o ideal da evangelização é que ela não tenha o foco escolar, como as escolas têm. Então, as mocidades, elas não têm que ser, o objetivo delas não tem que ser passar o conteúdo. Então, não tem que ser aquela coisa, hoje a gente vai falar sobre perispírito, hoje a gente vai falar sobre mediunidade. Não é o ideal, porque senão a evangelização vira de uma escola, uma extensão da escola. E o objetivo é que isso possa virar um espaço seguro também, porque não necessariamente esse jovem que está na evangelização, ele tem um espaço seguro em casa. Não necessariamente ele tem um espaço seguro na escola. Então, o ideal é que a evangelização possa proporcionar esse espaço seguro. Então, por exemplo, no início da evangelização, propiciar momentos em que os jovens expressem o que aconteceu na vida deles. Então, o que aconteceu na semana de vocês hoje? Eles falarem o que aconteceu, o que eles sofreram, não necessariamente relacionado à doutrina espírita, né? E aí trazer a doutrina espírita para essa realidade que eles relatarem, né? Então, isso daí é interessante assim, que o evangelizador ele tem que ter esse feeling, né? Ele tem que ter conhecimento da doutrina espírita, principalmente da doutrina espírita para a juventude, para ir trazendo esse feeling aí em cada questão que eles trouxerem, né? E aí eleger temas espíritas e apresentá-los no contexto do adolescente e da sociedade apelativa. Então, obviamente que a gente quer passar o conteúdo. Então, vamos falar de perispírito? Vamos. Como que a gente vai falar de perispírito? Usando exemplos na adolescência, exemplos que os adolescentes fazem. Então, por exemplo, coisas que é muito comum de adolescente se perguntar e querer saber. Tatuagem, tatuagem se a gente faz no corpo, ela fica presa no perispírito. Então, isso são tipos de coisas super legais para trazer para os jovens ali. E aqui eu trago um livro que eu adorei, eu
devorei esse livro, ele é super curtinho, muito bom, que é esse de Joana de Ângeles, que é Adolescência e Vida. Nesse livro é muito legal para evangelizadores, né, mas para pais também, que estejam com jovens na cidade, porque ela traz muitos aspectos psicológicos e religiosos importantes na adolescência. Então eu acho que é um livro também bom para se tratar em mocidade e até em Evangelho do Lar. E aí que terminando a minha fala, então, eu faço essa pergunta, né? Mas e se o jovem me procurar com ideação suicida? Se eu for o adulto de referência dele e ele vier na evangelização ou no próprio culto do lar ou na escola falando que ele está com vontade de se matar, o que eu faço? Então, primeiro é aquilo que eu já falei, escuta ativa. Antes de mais nada, antes de começar a falar, escuta e pergunta, né? Porque às vezes os jovens vão ser tímidos, vão falar pouquinho. Então, faça perguntas para estimular que ele fale, né? A conversa com o adulto de referência, principalmente em temas delicados como ideação suicida, tem que vir sempre de dentro do jovem. O adulto vai ser aquele que vai fazer perguntas e fazer o jovem refletir. Então, por que você está pensando sobre isso? O que aconteceu? Você acha que tem um outro caminho que você possa resolver isso, que não seja suicídio? Fazer esse tipo de pergunta. A outra coisa, para nós espíritas principalmente, evitar falar das consequências do suicídio. Porque a gente tem vastamente na literatura espírita o que acontece com quem se suicida, né? Ai, fica lá no Vale dos Suicidas, fica sofrendo e revivendo aquilo, e é muito horrível, e a pessoa quer se livrar da dor e fica com 3.000 vezes mais dor. Não é nesse momento. Se o jovem vier a falar que está com ideação suicida, não é nesse momento que é para falar sobre isso. Isso daí é para tratar na evangelização, na mocidade, né? Para tratar no culto do lar, não no momento que ele está pensando sobre suicídio. Por quê? Justamente por causa do desenvolvimento do cérebro dele. Lembram? Ele tem a parte frontal menos desenvolvida. A parte posterior, que é aquele sofrimento horrível, que está falando mais alto. Então não adianta ficar falando, porque lá na frente você vai se estrepar, vai ser horrível, você vai sofrer um monte. Mas e agora, como que eu faço para me livrar desse sofrimento? Agora, entendeu? É nisso que ele quer saber. E sem falar que falar desse tipo de consequências nesse momento é trazer o teor da conversa para um nível pesado, né? E não é isso. A gente quer elevar a emoção do jovem. Então, ao invés de falar das consequências do suicídio, fazê-lo concluir que a vida vale a pena ser vivida. Então, ir através de perguntas, que ele perceba que ele tem muitas coisas boas a se viver. Que aquela coisa que ele está sofrendo ela é importante? Tem que ser dada atenção para aquilo? Sim. Tem que ser validado esse sofrimento dele? Sim, claro. Mas tem muitas coisas na vida dele que são muito boas e que valem a pena viver um pouquinho mais, né? Não só agora. E até convidar esse jovem a buscar essas coisas nesse momento. Então, a buscar um filme que ele gosta, uma atividade que ele gosta de fazer, um amigo que ele gosta, buscar um cachorro, buscar ir na casa da avó, sabe? Coisas assim. E, obviamente, acionar familiares e profissionais de saúde. Então, se você não for o familiar desse jovem, acionar os familiares. E tem que haver um acompanhamento psicológico, né? E às vezes psiquiátrico também. Porque suicídio, gente, é algo que, como a gente viu, acontece muito na juventude e tá aí, né? É um tema em alta e que os jovens são muito suscetíveis para isso. Então, tem que haver um acompanhamento profissional nesse caso. Então é isso, gente. Essa é a minha fala. Eu agradeço. Muito obrigada.